Sejam muito bem-vindos a Alexandria, o podcast oficial de quem quer ser uma pessoa melhor. Muito prazer, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou o host desse podcast e o tema do vídeo de hoje é Uma vida sem desafios é uma vida infeliz. A vida, ela envolve crescimento, a gente quer crescer, é um desejo nosso crescer. Mas o crescimento, ele envolve sofrimento. Porque se você quiser conquistar qualquer coisa na sua vida, se você quiser fazer algo minimamente significativo, você vai passar por situações que são desconfortáveis. Então você vai ter medo do que vem depois, você vai passar por situações de estresse, cansaço, frustração. E tudo isso gera sentimentos negativos na gente. E a gente não quer passar por essas coisas, obviamente. Então a gente quer desfrutar sem passar pelo processo, porque é no processo que estão os obstáculos que justamente a gente está tentando evitar. Então o que a gente imagina? A gente imagina que se a gente tivesse tudo de mão beijada, se as coisas caíssem do céu, se a gente pudesse ter aquilo que a gente deseja sem esforço, a nossa vida seria melhor. Mas nós estamos terrivelmente enganados. Em 1970, um cientista chamado John, com um sobrenome difícil que eu não vou me arriscar a falar aqui para não passar vergonha, criou um experimento chamado Universo 25. O Universo 25 era o paraíso dos ratos na Terra. Então eles tinham comida ilimitada, eles tinham bebida ilimitada, eles tinham um ambiente amplo. Esse ambiente amplo tinha limpeza diária, então eles tinham uma vida perfeita, uma vida sem preocupações. E os cientistas esperavam o quê? Que eles procriassem, que eles fossem felizes, né? E, de certo modo, no começo foi isso que aconteceu. Eles se proliferaram ali de maneira exponencial, eram felizes, aproveitaram, até que em determinado momento as coisas mudaram. Aqueles ratos se tornaram ratos apáticos, começaram a morrer de fome, mesmo tendo comida ilimitada, começaram a morrer de sede, mesmo tendo água ilimitada, ficaram extremamente estressados, ficaram extremamente violentos e acabaram morrendo todos. Não sobrou ninguém, isso sem nenhuma intervenção humana. Eles simplesmente se extinguiram, aquela sociedade colapsou. Mas se eles tinham tudo e não tinham por que se preocupar, por que aquela sociedade de ratos chegou naquele ponto? Justamente porque eles tinham tudo para viver, mas não tinham pelo que lutar. Eles não tinham motivação, eles não tinham o que fazer, eles não tinham o quê? Desafios. Os desafios que a gente tanto evita é justamente aquilo que mantém a gente vivo, é justamente aquilo que faz a gente feliz. Porque o que traz alegria pra gente não é só a conquista em si, é o nosso senso de realização, é a gente saber que a gente chegou em determinado lugar através dos nossos próprios esforços. É a gente saber que a gente conseguiu, que a gente teve a capacidade, que a gente chegou lá porque a gente foi atrás. E essa motivação vem justamente da vontade que a gente tem de conquistar as coisas, né? Então a gente vai passando por aqueles desafios, aquilo vai fortalecendo a gente vai se tornando pessoa melhor, a gente vai olhando para trás e vendo tudo que a gente conquistou e a gente vai se sentindo realizado com aquilo. Então o que traz o senso a felicidade pra gente é chegar no topo da montanha, ver aquela vista linda, maravilhosa, mas olhar para baixo e ver como foi foda ter chegado até lá, porque você teve a coragem de subir, porque você se preparou e porque você chegou até lá, como eu disse, através dos seus próprios esforços. Aqueles ratos que estavam ali, aqueles ratos que viviam numa sociedade perfeita, eles não tinham sentido na vida deles, eles não tinham desafios, e a falta de desafios deixou eles desmotivados. A falta de desafios, a falta de estímulos na vida deles fez com que eles preferissem a morte, claro que de maneira inconsciente, né? Mas o ponto que eu tô querendo chegar aqui é que a gente vê os desafios como algo ruim, mas os desafios são justamente o que nos mantém vivos, o que nos mantém com energia, o que nos mantém ativos. E são os desafios que também nos tornam mais fortes. A gente é quase um paradoxo isso que eu vou te falar e que eu já conversei muito isso com a minha esposa. Ela foi uma pessoa que cresceu muito rápido no trabalho. Então ela chegou num trabalho que ela nunca tinha feito quando ela se formou em enfermagem, começou num cargo baixo ali dentro do hospital e rapidamente ascendeu ao cargo de coordenadora. Mas ela foi passando por cargos menores antes, né? E ela ficava com muito receio daquilo, né? Porque ela nunca tinha lidado com aquilo, ela nunca tinha vivido aquilo, então ela não se sentia capaz. Mas aí eu usei aquela famosa frase com ela do Kung Fu Panda: se você não fizer mais do que se você não fizer mais do que sabe, nunca será mais do que é. Então é justamente esses momentos onde a gente se sente pressionado que faz com que a gente se torne mais forte, que faz com que a gente se torne mais capaz.
Se a gente foge desses momentos que são cruciais na nossa vida, nós nos tornamos pessoas menos resilientes, nós nos tornamos pessoas mais fracas. E quando a gente se depara com algum problema, aquele problema parece grande demais, porque a gente não tem a capacidade de resolver eles, a gente não se sente confiante o suficiente para resolver aquele problema. Então é um paradoxo, você foge do problema porque você não quer passar pelo sofrimento, aí você se torna mais fraco e começa a sofrer porque todo problema é um problema grande demais. Mas, se você opta por um outro caminho e decide enfrentar os problemas apesar da sua dificuldade, apesar da angústia que ele gera em você, você se torna uma pessoa mais forte. E os problemas que vão surgindo vão se tornando menores. E eles vão fazendo menos sentido para você, vão fazendo menos sentido você sofrer por eles. Porque você atingiu um nível de confiança tão grande que tá tudo bem. Eu sempre uso a analogia que eu vi o Joel J falando uma vez. Então, se você é uma pessoa nível 1 e encontra um problema nível 5, aquele problema parece enorme. Mas se você decide resolver, você sobe de nível. E agora você é um problema nível 3 e surge um novo problema nível 5, mas ele não parece tão grande assim. E aí você sobe de nível, agora você é nível 6. O problema nível 5 deixou de fazer sentido para você. Aquilo é um probleminha agora. E um problema nível 7, que antes pareceria enorme, agora também já não é tão grande assim. Até você se tornar uma pessoa nível 10. E todo problema para você não é simples, mas também não é o fim do mundo. E aquela confiança faz com que você se torne mais apto e tenha mais coragem de enfrentar novos desafios que vão te colocar em novos lugares, vão te levar, vão fazer você conhecer novas pessoas e vai fazer você chegar em ambientes que você nunca imaginou. Não estou falando que você vai ficar milionário, não estou falando que você vai se tornar o Elon Musk, nada disso. O que eu estou falando é que você pode viver uma vida mais plena, vivendo através dos desafios. Você pode chegar a lugares que você jamais imaginou através dos desafios, justamente porque é eles que tornam você mais forte, é eles que que eleva seu patamar. Entende o que eu tô falando? Não é só não é papo de coach aqui, é uma questão de confiança mesmo que os desafios te trazem, né? Então você resolver um problema te deixa mais confiante. E você passar pelo problema te dá senso de realização. Então, como eu disse, uma vida sem desafios é uma vida infeliz, justamente porque se você evita os desafios, você se torna uma pessoa mais apta a sofrer por qualquer coisa e você não tem realização. Você fica estagnado na sua vida. Você fica estagnado na sua vida porque do outro lado existe um obstáculo e do outro lado está o que você quer. Se você não quer romper o obstáculo, logo você não vai chegar onde você quer. Se você não chega onde você quer, você fica frustrado. A frustração traz o quê? Traz tristeza. Você entende o ponto? Você não lidar com os desafios da sua vida, não se colocar em situações de desafio, com medo de sofrer, te leva justamente para o sofrimento. E é uma coisa que eu adotei na minha vida desde muito cedo, que é: se eu tenho medo, eu faço. Se aquilo me gera desconforto, eu faço. Por quê? Porque se aquilo me gera desconforto e eu faço, eu rompo aquela barreira. Eu rompo aquela limitação. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Não é vergonha. Eu tinha medo, sabe? Chegava ali na frente do público e aí minha vista ficava meio turva. Eu falava o começo no final, o final no começo, esquecia do meio. Até que chegou na faculdade. Eu fiz faculdade de Direito. Eu falo, como é que eu vou ser um advogado dessa forma? Então, toda oportunidade que eu tinha de falar na frente das 50 pessoas da minha sala, eu falava. Eu não me importava com os olhares, eu não me importava com as risadas. É claro que aquilo gerava um certo desconforto, mas eu falava. Até que chegou num ponto que eu me tornei capaz de falar na frente de 50, 60, 70, 80 pessoas. Simplesmente não me importa de falar na frente de várias pessoas agora. É claro que dá um gelinho da barriga, mas agora eu consigo manter a linha, consigo manter a forma. Por quê? Eu rompi aquela barreira. Aquilo deixou de ser uma limitação. Então, se surgiu uma oportunidade que eu preciso falar em público, eu consigo aproveitar ela tranquilamente. Eu posso não ser o melhor orador, eu posso não ser o Martin Luther King, mas tudo bem. Eu tenho a capacidade de falar e não vou deixar de perder uma oportunidade por medo. Então, é disso que eu tô falando. A falta de desafios na sua vida, você ficar evitando desafios, te coloca numa situação de vulnerabilidade, tanto profissional quanto pessoal. E isso vai minando aos poucos a sua vida, né? Então, é isso que eu queria trazer para você sobre esse tema. Eu espero que tenha feito sentido para você e que de alguma forma eu tenha feito você despertar para alguma coisa na sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Fui!